Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Na aula de hoje vamos iniciar falando sobre regra de 3 simples, que vamos dividir em 2 aulas. Esta é a parte 1. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá e se inscreve, deixa seus comentários e sugestões. Bem, antes de a gente falar propriamente do que é uma regra de 3 simples, vamos aprender um pouco o conceito de grandezas diretamente proporcionais, que aqui eu estou abreviando e chamando de GDP, grandezas diretamente proporcionais. Temos a seguinte situação problema. Uma pequena loja vende certo tipo de bolsa por R$40 a unidade. Chamando de X a quantidade vendida e Y a receita, que é em reais, proveniente da venda dessas bolsas, teremos a seguinte correspondência. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma pequena tabela onde apresentamos a quantidade vendida, estamos chamando de X, a receita estamos chamando de Y, ok? Então, vamos fazer algumas observações. Vamos lá, olha só. Observe que, se for vendida uma bolsa, nós teremos o valor correspondente a R$40. Se forem vendidas 2 bolsas, serão cobrados, R$80. 3 bolsas, R$120. 4 bolsas, R$160. 5 bolsas, R$200. Se for uma quantidade de bolsas desconhecida, que nós vamos chamar de X, então a receita vai ser 40 vezes X. Lembre que esse 40 é o preço correspondente a uma bolsa. Como a quantidade vendida estamos denominando de X, então a receita vai ser 40 vezes X. Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte. Observe que para cada quantidade de bolsas, vamos ter um preço específico. Olha só, para cada quantidade de bolsas, nós teremos um preço específico. E detalhe, o preço que corresponde a 3 bolsas vendidas, ele é único, assim como o preço para qualquer outra quantidade. Então, isso aqui traz uma ideia de uma função, cada valor aqui, que representa a quantidade vendida, vai ter um valor correspondente. Esse valor, que é a receita, ela é única, tá? Um outro ponto que eu destaco aqui é que, à medida que o número de bolsas vai aumentando, a receita também vai aumentando. Olha só, de 1 aumentou para 2, então a receita aumentou de 40 para 80. Então, você vai aumentando a quantidade de unidades vendidas da bolsa, você também vai aumentando a quantidade o valor, no caso, a receita. O interessante é que esse aumento, ele segue um certo padrão. Olha só, de 1 para 2, observamos que essa quantidade, ela dobrou. Observe a receita, no caso, passou de 40 para 80. Então, essa receita, ela também dobrou. Agora, observe de 1 para 3, o que acontece? O valor, a quantidade, no caso aí, ela triplicou, certo? De 1 para 3, a quantidade vendida triplicou. Então, o preço também, ele passou de 40 para 120, ou triplicou também. E observe que se você quadruplicar a quantidade vendida, o preço vai quadruplicar. Então, preste atenção a esses 3 pontos que eu falei anteriormente. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, é que se você fazer, olha só, o valor da receita que eu chamei de Y, dividido pelo valor da quantidade de bolsas vendidas que eu chamei de X, observe o que vai acontecer com essa divisão. Olha só,
Primeiro, se eu faço 40 dividido para 1, o resultado vai dar 40, ok? Se eu faço agora a receita correspondente a duas bolsas, 80 dividido para 2, também vai dar 40. Se eu faço 120 dividido para 3, também vai dar 40. Isso vai acontecer para qualquer receita, qualquer valor da receita dividido pela respectiva quantidade de bolsas associado a esta receita. Também o resultado vai dar 40, ok? Se a gente fizer ao contrário, olha só, x, que agora é a quantidade vendida dividido pela receita, que é y, olha o que é que vai acontecer. Também vai dar um valor constante. Por exemplo, uma bolsa vendida dividido por 40, que é a receita correspondente, vai dar 1 sobre 40. Se eu faço agora 2 dividido por 80, observe que simplificando essa fração, vai dar também 1 sobre 40, ok? Se eu faço 3 dividido pela receita correspondente, vai dar 120. Simplificando essa fração, o resultado vai dar 1 sobre 40. Então, tanto faz eu fazer a divisão receita pela quantidade vendida pela receita, os resultados serão constantes em cada uma dessas situações. E diante disso, a gente agora vamos dar uma pequena definição para esse tipo de comportamento entre essas duas grandezas. Vamos lá. Bem, aqui nós temos a nossa definição. Seja x e y duas grandezas diferentes, nós vamos dizer que y ele é diretamente proporcional a x quando acontecer 3 situações. Qual é a primeira situação? Aquela que nós vimos no exemplo anterior. Cada valor, por exemplo, as grandezas x e y, elas vão estar relacionadas de modo que cada valor de x vai corresponder a um valor bem determinado de y. E aqui nós temos aquela relação que nós tínhamos falado anteriormente, né? O y, ele se apresenta aí como uma função de x, ou seja, os valores de y dependem dos valores de x, tá certo? Uma outra observação que nós podemos destacar é que quanto maior for o valor de x, maior será o valor de y. E a terceira condição para garantir que y é diretamente proporcional a x é justamente esse aqui, olha só. Você tem um valor correspondente a x0. Então, se você multiplicar esse valor x0 por um número c, então o valor correspondente a esta multiplicação vai ser justamente o y0 multiplicado por c, tá certo? É aquela situação onde, se eu dobro o valor de x, o valor de y também vai ser dobrado. Se eu triplico, na verdade, o valor de x, o valor correspondente também será triplicado. E aí nós temos a nossa definição, quando nós queremos dizer que y é uma grandeza diretamente proporcional à grandeza x, ok? Aqui eu trago uma observação, é o seguinte, olha só, dizer que y é diretamente proporcional à grandeza x equivale a afirmar que existe um número k, tá? Esse número ele é constante, de modo que a grandeza y ela vai ser igual a essa constante k multiplicada por x. Dessa formulazinha y igual a k vezes x, nós temos o seguinte resultado, olha só. Aquilo que a gente tinha feito lá na situação das bolsas vendidas e a receita. Ou seja, se eu pegar o valor de y e dividir pelo valor de x, nós vamos encontrar o valor dessa constante, desse número k.
E também, como já tinha citado anteriormente, se eu fizer x dividido para y, nós vamos encontrar o valor inverso, no caso, 1 sobre k, ok? Esse k é chamado de constante de proporcionalidade. Já sabemos que a grandeza receita é diretamente proporcional à grandeza quantidade vendida. Ou seja, y é diretamente proporcional a x. Então, pela observação anterior, nós podemos dizer que y é igual a k vezes x, ok? Onde, para a gente poder encontrar o valor de k, basta eu pegar o valor de y e dividir pelo valor de x, e aí teremos o valor de k. Lembrando que esse x ele tem que ser diferente de zero nessa divisão. Olha só. Então, diante disso, nós podemos concluir que y, nessa situação, é 40 vezes x. E aí, temos que o 40 é a constante de proporcionalidade. E é bem simples verificar isso. Ó. 40 dividido para 1, 40. 80 dividido para 2, 40. 120 dividido para 3, também dá 40, e assim sucessivamente. Com esses dados aqui nessa tabela, nós podemos representar essa situação em um plano cartesiano. O eixo horizontal eu chamei de número de bolsas vendidas. O eixo vertical eu chamei de receita. Então, vamos ter o seguinte, olha só. Se for vendido uma bolsa, nós vamos ter aí, né, um ponto representando aí 1, no caso no eixo horizontal, e 40 no eixo vertical, que é a receita. Seguindo a mesma ideia, 2 bolsas 80, 3 bolsas 120, 4 bolsas 160, 5 bolsas 200 reais, ok? Agora vamos ver um caso mais geral. Se nós sabemos que y é uma grandeza diretamente proporcional a x, nós podemos relacionar, né, y por meio dessa expressãozinha aqui, e representando no gráfico vai ser uma reta, ok? Agora vamos falar da regra de 3. No caso, entre grandezas diretamente proporcionais. Então aqui estamos considerando a grandeza x, tá? E a grandeza y sendo proporcionais, ok? Então, vamos considerar um valor da grandeza x, o valor x1. A esse valor x1, não é? Vai corresponder um valor y1 da grandeza y. E pelo que nós vimos anteriormente, sendo a grandeza y diretamente proporcional à grandeza x, então podemos dizer que esse y1 ele é igual a um número constante k vezes x1, ok? Seguindo o mesmo raciocínio, há um valor x2 da grandeza x, vai existir, vai corresponder um valor y2. E de igual forma, esse y2 vai ser igual ao valor k, não é? A constante de proporcionalidade, vezes o nosso x2, ok? Se eu fizer a razão, olha só, y1 dividido por y2, vamos fazer a razão y1, não é? Dividido para y2. Quem é y1? y1 é k vezes x1, dividido por y2. Quem é y2? É k vezes x2. Então, nós vamos, se a gente simplificar o k, ok? Simplificando o k, essa divisão vai dar 1. Então, vai ficar o que aqui? x1 dividido por x2. O que isso fornece para nós? Isso fornece justamente uma proporção. Ou seja, vamos ter o valor x1 está para x2, assim como y1 está para y2, ok? E a partir daqui,
nós podemos formar a nossa regra de 3. Ou seja, o que é a regra de 3? Nós temos 4 valores, só que desses 4 valores, 3 valores são conhecidos. Por exemplo, vamos supor que o valor y1 eu não conheça. Mas eu sei o valor de x1, eu sei o valor de x2, eu sei o valor de y2. Então, a partir dessas informações, não é, eu posso encontrar o valor de y1, um valor desconhecido. É por isso que é chamado de regra de 3, tá? São fornecidos, são conhecidos 3 dados. E a partir desses 3, eu encontro o quarto, ok? Agora vamos fazer um exemplo envolvendo a ideia da regra de 3. Simples, ok? Então, olha só. Uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias serão necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros? Vamos tirar algumas informações importantes. Olha só. São 36 quilômetros que foram construídos em 14 dias. A questão quer saber quantos dias são necessários, né, para a firma asfaltar uma estrada com 54 quilômetros. Nessa questão, nós destacamos aqui duas grandezas, que eu chamei de comprimento, tá? Que é o comprimento da estrada, que está em quilômetros, e o tempo que está sendo medido em dias. Aqui nós devemos observar que, olha só, à medida que o comprimento, por exemplo, da estrada ela vai aumentando, né, o tempo para que essa firma venha asfaltar essa estrada, ele vai aumentar. Tá? Então, se aumenta o tamanho, o comprimento da estrada, o tempo para execução do trabalho também vai aumentar. Observe que para cada comprimento existe um tempo determinado, um tempo específico. E outra, não é? Se, por exemplo, se você dobrar o tamanho da estrada, o tempo de produção também será dobrado. Se triplicar, o tempo também será triplicado. E isso nas mesmas condições do problema. Então, aí nós estamos diante de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, sabendo disto, nós podemos usar tranquilamente a regra de 3. A questão nos diz que são produzidos 36 quilômetros, não é? Em 14 dias. E a questão quer saber se uma estrada tiver 54 quilômetros, qual vai ser o tempo necessário para fazer asfaltar essa estrada? Como a gente quer descobrir este valor, nós vamos chamar de x. E usando a ideia de proporção, nós vamos ter o seguinte, olha só, 36 está para 54, assim como 14 está para x. E aí, usando a propriedade que nós aprendemos na aula de proporção, o produto dos meios, 54 vezes 14, é igual a 36, que é o produto dos extremos, vezes x. Como queremos encontrar o valor de x, então x vai ser igual. Esse produto eu não vou fazer agora, vai ficar 54 vezes 14, tudo isso dividido por quanto? Por 36. Nós vamos simplificar esses valores aqui. Por exemplo, o 54 eu posso simplificar por 18, que vai dar 3. E o 36 eu posso simplificar também por 18. Então, vamos ficar com o seguinte resultado. X vai ser igual. Quanto é 54 dividido para 18? Vai dar 3 vezes 14 dividido 36 dividido por 18 vai dar 2. Então, x vai ser igual a 3 vezes. Quanto dessa divisão aqui, ó, 14 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 7. Então, x vai ser igual a 21 dias.
Ou seja, para essa empresa, né, asfaltar 54 quilômetros, serão necessários 21 dias, ok? Nós vamos fazer este mesmo exemplo usando um outro método, que nós chamamos de método da redução à unidade, ok? E como é que se caracteriza esse método, professor? Ele é bem simples, olha só. Vamos lá. Nós sabemos que são 36 quilômetros, são produzidos, no caso, essa estrada é asfaltada em 14 dias. Aí, essa questão da redução à unidade é o seguinte: se 36 quilômetros são asfaltados em 14 dias, a pergunta é, se fosse 1 quilômetro, qual é o tempo para essa estrada ser asfaltada? Se ela tiver 1 quilômetro. Então, observe que de 36 para 1 ocorreu uma divisão, ou seja, foi dividido por 36. Como nós estamos em duas grandezas diretamente proporcionais, se o comprimento for dividido por 36, o tempo também vai ter que ser dividido por 36, ok? Então vai ficar assim, vai ficar 14, não é isso? Dividido para 36. Agora nós queremos obter o valor, o tempo necessário, no caso, para ser asfaltado 54 quilômetros, ok? Então, se aqui a unidade se refere a 1 quilômetro, tá certo? Então, de 1 quilômetro para 54, o que foi que aconteceu? Houve uma multiplicação por 54. Então, como as grandezas são diretamente proporcionais, aqui nós também devemos multiplicar por 54. Só um pequeno detalhe, aqui é 36, tá certo? Então, vamos lá. Então, fazendo as continhas, aqui vai ficar 14 sobre 36 vezes 54. Então, se a gente fizer a continha aqui, ó, 14 sobre 36 vezes 54, basta fazer as seguintes simplificações. 54 posso simplificar por 18, 36 posso simplificar por 18. Então, vai ficar 14 vezes 54 por 18 vai dar 3, 36 por 18 vai dar 2. Então, 14 dividido para 2 vai dar 7, vezes 3, isso vai me dar 21 dias também, ok? E aí nós temos duas possibilidades para resolver uma regra de 3 simples, ok? Pronto, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e até a próxima.